Amém? Quem está feliz aí diz amém. Quantos estão na expectativa aí do Natal? Diz amém. Quantos vão ganhar uns quilinhos a mais aí? Diz amém. Fala misericórdia, né? Não, fala não, pastor, misericórdia, vou ganhar não, vou perder, vou eliminar. Não é verdade? Vamos eliminar, mas amém. Nós estamos, como o pastor Marcos falou, final de ano é esse momento festivo, alegre, onde nós estamos boa parte em famílias. Sabemos que temos os serviços essenciais, né? Algumas pessoas estão trabalhando, mas boa parte estão em famílias, né? Um prato especial é feito na sua casa, né? Alguns decoram a casa, colocam uma roupa, né, mais bonitinha, vermelho, né, Betina? Né? E nós ficamos alegres, felizes. Eu particularmente tenho um familiar meu que está viajando de muito longe para chegar aqui, para ficar o Natal conosco. Então é um momento de alegria, de satisfação, de gozo, né? Ali o Daniel está com os pais, com a irmã, com a família, né? E esse momento é um momento gostoso, né? E daqui uns dias, né, você vai estar com a sua família reunida. Essa manhã eu falei sobre a satisfação em Cristo Jesus. Eu não sei você, nós estamos no dia 22 de dezembro, é isso? 22 de dezembro, e o ano já está acabando, e talvez você já tenha feito aí uma análise do que passou esse ano de 2024, do quanto você produziu, do que você fez, do que você não fez, dos planos que você conseguiu executar, aqueles que você não conseguiu. E assim é a nossa vida. Acredito que você, ao deitar, quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, você faz aquela análise assim: puxa, hoje, como diz os militares, hoje eu consegui cumprir a missão, né, Vinícius? E o Vinícius, né, cumpriu a missão aqui em Dourados, junto com a Tainá, esse casal bonito, família, casaram há poucos dias, estão retornando, foi transferidos, né? No final nós iremos orar por vocês, tá? Foi um prazer enorme caminhar com vocês nesse período curto aqui, mas quer dizer que vocês estão no nosso coração e nós continuamos orando, intercedendo pela vida de vocês, viu? Que Deus abençoe, faça prosperar, Deus derrame uma graça especial sobre vocês, dê muitas bênçãos e muitos filhos. Ela sorriu, Vinícius. Amém, glória a Deus. E todos nós fazemos a expectativa do que fizemos, do que não fizemos, mas o nosso coração, às vezes, quando nós conseguimos algo, realizar algo, há uma alegria no nosso coração, uma satisfação. Puxa, eu consegui executar tal tarefa, eu consegui cumprir os planos que eu coloquei como objetivo. Mas por outra hora, bate no nosso coração, na nossa mente, e fala: puxa, aquela frustração de não ter conseguido muitas coisas. E algo para traduzir isso de maneira mais concreta é quando nós estamos com aquela fome. Ontem, por exemplo, né, eu estava em casa vendo algumas coisas e tudo mais, e eu tinha proposto de ir lá no Futipaz, lá no Santa Felicidade, ajudar, e era 1h da tarde e eu estava com aquela fome. O Márcio falou: André, você pode passar em tal lugar, pegar umas coisas? Claro, passei em alguns lugares, e era 1h10, eu com aquela fome, falei: olha, o pessoal está esperando, mas eu tenho que comer. Aí quando eu comi, eu falei: agora estou satisfeito. Como nós dizemos, agora eu matei quem estava me matando. E é normal, quando você, né, come ali, e às vezes nós temos a oportunidade daquela cesteada, como diz aqui na fronteira, aquela cesteada pós-almoço, você fica satisfeito, né? Algumas pessoas até com fome ficam mal-humorados, mas quando come fica satisfeito, né, Luciano? Aí deita naquela rede, aí eles já traz um pudim, um cafezinho, aí não precisa de mais nada. Mas a minha pergunta em relação à satisfação não é na carne, no prazer da carne, mas é na questão da nossa mente, do nosso espírito, da nossa alma. Talvez você que está aqui nessa noite, você já se alimentou o seu corpo físico antes de sair da sua casa, então você está satisfeito. Talvez você fale assim: olha, eu não como mais nada depois das 18, das 17, e talvez para você o seu corpo físico está tranquilo. Eu sei que a gurizada ali, a garotada está, né, falar em comer, eles
Mas muitos, né, não comem nada à noite, estão satisfeitos, mas em relação ao nosso corpo físico, mas em relação à nossa alma, ao nosso espírito. A minha pergunta é, como que você anda em relação à satisfação em Cristo Jesus? Como anda a sua alma? Você vê em Cristo uma satisfação plena, total? Você olha para a pessoa de Cristo, você consegue se satisfazer nele por completo? Há uma satisfação no seu coração quando você fala com Deus, quando você entra na presença de Deus, quando você ora na sua casa, quando você ora no templo, ou quando você está em alguma atividade, quando você fala assim, olha, Cristo é o Senhor da minha vida e isso me satisfaz. Nós tem uma canção que nós cantamos aqui, que diz assim, nada mais me satisfaz minha alma. Será que isso é uma verdade no nosso coração? Você acha que de fato isso tem sido uma verdade em nossas vidas? Que de fato Cristo nos satisfaz por inteiro? Obviamente que o Cristo nos satisfaz. Mas será que nós conseguimos entrar na presença dEle? Será que nós estamos alinhados com o plano dEle? Será que nós estamos debaixo dessa proteção dEle? Será que nós estamos caminhando em direção dEle, junto com Ele, para Ele nos satisfazer por completo? Essa é a pergunta, essa é a proposta que eu quero trabalhar com vocês nessa noite. Nós queremos caminhar aqui. Eu gostaria de abrir a Bíblia com vocês, no livro de Lucas, capítulo 2. Lucas 2. A partir do verso número 22. Diz assim, a palavra de Deus, se você achou, encontrou, diz amém. Se você não está com a sua Bíblia, você pode acompanhar nosso telão. Diz assim, passados os dias da purificação dele, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Conforme que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Verso número 24. E também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Verso número 25 diz assim, eis que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo, piedoso, esperando a consolação de Israel. O Espírito Santo estava sobre ele. Ele fora revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto Cristo o Senhor. E pelo Espírito ele foi ao templo, e quando os pais o trouxeram o menino de Jesus para fazerem com ele segundo o costume da lei, então Simeão tomou em seus braços e bendisse a Deus e disse, Senhor, agora despedes o teu servo em paz, de acordo com a tua palavra, porque os meus olhos têm visto a tua salvação. Olha o que Simeão diz, porque os meus olhos viu a tua salvação, a qual tu preparaste a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória do teu povo Israel. Verso número 33. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que ele falavam sobre ele. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe, eis que esse menino é posto para a queda e o levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contradição. Meus irmãos, como nós conhecemos, você conhece a palavra de Deus. Quando Deus criou o paraíso, o Éden, Deus criou todos os animais, a natureza, Deus criou o homem e mulher, mas de repente algo acontece. O homem, a mulher, aquele que era para cuidar, para manter em ordem, de repente acontece algo, eles não obedecem a Deus. De repente o pecado entra no mundo através de Adão. Algo que não era da vontade de Deus, mas aconteceu. Então a maldade, ela entrou no mundo, ela começou ali já na próxima geração, onde o irmão mata o outro. Então já começou a maldade a partir dali. E as escrituras, a palavra de Deus,
depois disso, ficou voltado para alguém que viria redimir o seu povo. Adão pecou, mas agora viria outro para redimir, para tirar esse pecado que estava sobre nossas costas, sobre nossos ombros, que iria nos redimir na cruz do Calvário. Então, no Antigo Testamento, se você ler, várias pessoas apontam que viria um que iria redimir, que iria salvar a humanidade. E se você ler no capítulo 5 de Gênesis, verso 29, quando Noé nasce, as pessoas, o olhar para ele era que ele seria essa pessoa que iria salvar a humanidade. De fato, Noé, na sua proporção, ele salvou a humanidade, mas ele não conseguiu tirar o pecado que estava sobre os ombros. Ele não tinha esse poder de redimir o povo. Moisés fez sua parte, Noé fez essa parte. Moisés também foi um dos que foram apontados, dentre outros. Mas observe que houve um pecado lá no início, e passou muitos e muitos anos, os anos se passavam, e todo mundo esperava alguém que iria redimir o povo. Então todo menino que nascia, havia uma expectativa: puxa, será que é esse que vai redimir? Será que é aquele? Quando alguém se destacava, puxa, será que é esse? Mas a profecia dizia da onde que viria aquele menino. A profecia dizia como ele viria. Mas o povo queria essa redenção. O tempo passou e essa chama, esse olhar para o Redentor, esse olhar para essa pessoa que iria redimir, de repente começou a diminuir. Aquela expectativa que viria, começou então a diminuir. No início, olha, vai vir alguém que vai redimir. Depois, olha, disse que vai vir alguém que vai redimir. E o tempo passou, porque muitos anos se passaram, então aquela expectativa de muitos abaixou. Mas a profecia de Deus sempre apontava para o Messias. E nos dias de Jesus, milhares de anos se passaram, e chegou nos dias de Jesus, que foi o texto que nós acabamos de ler. Algumas pessoas naquele período também, da época de Jesus, não acreditavam, não tinha esse mesmo entusiasmo, essa mesma empolgação, essa mesma convicção, essa mesma fé que viria o Redentor. Existia um grupo dos saduceus que não acreditavam, falavam: olha, essa história aí já passou tanto tempo, eu acho que isso não vai acontecer não. Porque se fosse para acontecer, já teria acontecido. Existiam outros grupos, dos fariseus, dos escribas, que acreditavam, mas acreditavam daquele jeito: não, é verdade, isso mesmo, eu li isso aí, na escola, eu li, eu sei, vai vir, mas a sua vida não condizia com o que eles falavam. Muito parecido com os dias atuais, onde nós sabemos que Cristo vai voltar, mas muitos dizem assim: olha, tanto ano se passou, será que de fato Ele vai voltar? Será que de fato Ele não se esqueceu? Observe que esse mesmo contexto que está lá na época de Jesus, está nos dias de hoje. Essa mesma incredulidade, essa mesma falta de fé, que Ele vai voltar, que na época de Jesus que Ele viria, é a mesma falta de fé que nós muitos temos hoje, que Ele vai voltar. Existia uma promessa aguardada, existia uma promessa que o Redentor viria, era uma promessa aguardada pelo povo de Deus.
existe uma promessa, uma não, várias, milhares de promessas para a sua vida. E muitas vezes nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para as promessas de Deus, e sabe o que nós dizemos? Aqui diz sim. Aqui diz, como o pastor Marcos acabou de ler, né, que a minha família vai ser abençoada, meus filhos, amém. Como está a sua convicção em relação das bênçãos, das promessas de Deus para a sua vida? A palavra de Deus, meus irmãos, como dizer, é a palavra de Deus. Ela é fiel, ela é viva, ela é eficaz. Se está dizendo, vai acontecer. O que está dizendo aqui, vai se cumprir. E muitas vezes nós estamos como esse povo da época de Jesus. Muitas vezes nós sabemos que existe promessa, mas muitas vezes não cremos, não apostamos nas promessas. Muitas vezes nós não temos essa convicção, não, eu creio que Cristo virá, mas enquanto Cristo não vir, levar a sua noiva, Ele vai restaurar minha casa, Ele vai abençoar minha família, Ele vai tirar os meus filhos das drogas, Ele vai libertar a minha casa, Ele vai me dar um novo lar, Ele vai fazer algo extraordinário. Muitas vezes nós olhamos para essa palavra e não tomamos posse daquilo que Deus tem para a nossa vida. E sabe como que Jesus fala desse povo que sabe o que está escrito na sua palavra, que acredita, mas não consegue tomar posse, ou vive uma vida mais ou menos? Jesus chega a chamar esse grupo de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados, de pessoas que é bonitinho por fora, mas por dentro está tudo destruído. Existe uma promessa aguardada, e essa promessa, ela já veio. Essa promessa que então era aguardada, ela se torna então uma promessa manifestada. O povo aguardava vir o Messias. Alguns não acreditavam, outros acreditavam mais ou menos, mas existia no meio do povo de Deus, existia alguém chamado Simeão, um homem justo, um homem íntegro, um homem piedoso, um homem cheio do Espírito Santo, como diz o capítulo 25. Era um homem cheio do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, amém? Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E olha o que acontece quando nós somos cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo vem e nos revela, assim como ele fez com Simeão. Ele falou: Simeão, ei, homem cheio do Espírito Santo, vai vir nesses dias, no seu tempo, Simeão, vai vir a promessa vai se manifestar. Simeão, vai vir, você vai ver, você vai ter oportunidade de ver essa promessa que era aguardada, essa promessa se manifestar. E Simeão, essa promessa, Simeão, é uma pessoa que se chama Jesus Cristo. O texto diz, do verso 26, que ele fora revelado pelo Espírito Santo, que não morreria antes de ter visto o Cristo, o Senhor. Verso 27 diz assim: e pelo Espírito Santo, o E maiúsculo, ele foi ao templo. Talvez você esteja aqui nessa noite, você veio a convite de alguém, talvez você esteja conectado conosco, talvez você não estava nem com vontade de vir, mas eu quero dizer para você que foi o Espírito Santo, que você foi movido pelo Espírito de Deus para estar aqui nessa noite. O Espírito Santo moveu o seu coração para estar aqui essa noite, porque Ele tem algo especial para a sua vida. Assim como nos dias de Simeão, a promessa que era aguardada se tornou manifestada. Deus o trouxe aqui nessa noite, Deus fez você conectar a nós, porque Ele quer se manifestar a você nessa noite. Ele quer se entregar a você.
E o desejo dele é que você o entregue a ele também. Olha o que diz o verso seguinte, verso número 28. Então Simeão tomou Jesus em seus braços e bendisse a Deus, dizendo: Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz. Simeão disse assim, em outras palavras, traduzindo para nós hoje: Senhor, agora nada mais importa. Senhor, agora o Senhor pode me levar, porque o que era mais belo, o que era mais profundo, o que fazia sentido para mim, o que eu desejava, o que eu aguardava, o que eu esperava, aquilo que muda o meu coração, que redimiu a minha vida, eu pude ver, eu pude contemplar. Então, Senhor, agora o Senhor pode me despedir em paz, agora o Senhor pode me levar em paz. É claro, meus irmãos, ninguém quer. Se eu perguntar aqui, quem quer ir morrer? Ninguém quer. Mas eu pergunto a você, como está a sua satisfação em Cristo Jesus? Será que você pode, nessa noite, olhar para a pessoa de Cristo, olhar para a sua palavra e dizer: Senhor Jesus, o Senhor é tudo para mim, o Senhor me satisfaz, o Senhor é minha alegria, o Senhor é minha paz? Como está o seu coração em relação a isso? Observe que o texto diz que a pessoa que disse isso era uma pessoa justa, íntegra, reta, temente a Deus e cheia do Espírito Santo. Observe que existia um grupo que conhecia, mas não era reto, não era justo, não era temente a Deus e não era cheio do Espírito Santo. Mas existia um homem diante do mundo caótico, que era justo, reto, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Por isso eu declaro em nome do Senhor Jesus que nós, como comunidade, você na sua casa, sua família, você como pai, como filho, você vai ser uma pessoa reta, justa, temente a Deus e cheia do Espírito Santo. Você vai receber revelações dos céus. O verso seguinte continua dizendo assim, 30. Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos têm visto a salvação. Meus irmãos, alguém cheio do Espírito Santo, alguém reto, justo, temente a Deus, ele vê algo diferente nas coisas que nós dizemos ser normais. Ele consegue enxergar algumas coisas diferentes. Meus irmãos, esses dias atrás eu fui aqui em Itaporã. Tem um pastor que ora nas matas. Esses dias eu fui ali algumas vezes. E de repente eu cheguei lá. Esse pastor: vem aqui. Nós entramos na mata, ele já vem. Vem cá, irmão, vem cá, vem cá. Olha aqui. Aqui Deus fala. E eu me assustado assim, né? Não, aqui Deus fala. Olha aqui, olha aqui. Pegou os gravetos ali acesos. Falei: rapaz, mas é alguém convicto, alguém cheio do Espírito Santo, alguém que vê algo, Deus falando através de um graveto. Meus irmãos, eu não sou doido de duvidar de nada. Se Deus falou, está falado. Se Deus revelou, está revelado. Eu não vou discutir com nada. Falei: amém, eu quero também ver as coisas sobrenaturais. Observe que enquanto os muitos ali, o texto não diz quando eles estavam no templo, quando foram consagrar o Senhor, quantas pessoas havia no templo, se era um templo desse tamanho, se era um templo menor, maior. Mas enquanto os muitos viram um bebê, o verso de número 30 diz que Simeão viu a salvação. Simeão não viu um bebê, ele viu uma salvação. Alguém cheio do Espírito Santo, meu, tem uma visão além do alcance. Por isso eu quero declarar para você que nesse ano 2024, terminando, mas 2025, Deus vai te dar visões que muitos não enxergaram, que muitos não viram. Pode ser coisa simples, mas você vai ver algo extraordinário. Deus vai tirar todas as escamas dos seus olhos e você vai ver oportunidades. Você vai ver coisas grandes acontecendo. Você vai ver salvação sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu lar.
Mas o texto continua dizendo, verso de número 31, a qual tu preparastes a face de todos os povos, uma luz para iluminar os gentios e a glória de teu povo Israel. Meus irmãos, olha que interessante que Simeão diz. Simeão, lá, há mais de 2000 anos atrás, ele profetizou que a salvação chegaria aqui, na minha casa, na sua casa, chegaria aqui no Brasil, chegaria na CB Paz. Simeão diz assim, olha, esse menino aqui, não é a salvação apenas para o povo de Israel, é para os gentios, é para todos os povos. Esse menino não é só para um povo exclusivo, mas esse menino é salvação para toda a humanidade, para todo aquele que nele crê. Ele é salvação, ele é a glória do teu povo Israel, é uma luz para iluminar os gentios. Verso número 33, e José, a sua mãe, se maravilharam que eram falados sobre ele. Algumas traduções dizem que ela guardava para si tudo o que dizia. Meus irmãos, ela guardava. Maria guardava em silêncio tudo que era dito. Por isso que eu digo para você, toda vez que você vir no culto, ouvir uma canção, uma oração, uma profecia, você guarda, você pega para si, fala assim, eu quero isso. Eu tomo para mim isso. Eu recebo no meu coração. O texto continua dizendo, 34, e Simeão abençoou e disse a Maria sua mãe, eis que esse menino é posto para queda e levantamento de muitos em Israel, e para um sinal que será contraditório, de contradição. Olha a oração de Simeão. Esse menino, o Salvador, aquele que redimiu, aquele que era guardado, aquele que foi manifestado, ele seria agora alguém que seria queda para muitos. E ele continua sendo quedas para muitos. Mas como assim, pastor? Ele não é uma salvação? Ele é salvação. Mas ele é a queda para aquele coração altivo, para aquele coração soberbo. Como diz a palavra dele, que Deus despreza o coração soberbo. Ele é queda para Herodes, que tentou matá-lo. Ele é queda para um Judas que traiu. Ele é queda para um César. Se você ler no capítulo 1, no início do capítulo 1, o César, o imperador na época, se colocava como o Messias. César, o imperador na época, ele que fez o recenseamento, que fez Jesus, os pais de Jesus ir para Belém. Esse César se colocava como o semideus, alguém que iria ser o Redentor. Mas não era ele. César caiu. A história diz que César pegou uma cidade construída de tijolos, e quando ele terminou seu reinado, essa cidade então agora era cheia de mármores, riqueza, poder. Mais de 2000 anos se passaram, e se você voltar lá, essa cidade está toda destruída. Mas o nosso Cristo vive e reina para todo sempre. Ele é um motivo de queda para aquele que o rejeita, mas ele é um motivo de levantamento, como diz o texto, para aqueles que o recebem, para aqueles que o aceitam, para aqueles que reconhecem que ele é o Senhor. Ele é motivo de levantamento para a mulher sangrando, que vai até ele, toca nas suas vestes, e ele diz, mulher, a tua fé te salvou. Ele é motivo de levantamento para a mulher que estava prestes a ser apedrejada, segundo a lei. E ele vai e levanta aquela mulher. Ele é motivo de levantamento, de levantar para um homem que estava há 38 anos, enfermo, doente. Mas ele fala, pega a tua maca e levante, e vai embora.
Cristo continua sendo motivo de levantamento para todo aquele que nele crê, para todo aquele que se coloque diante dele. Talvez nessa noite você esteja aqui, precisando ser levantado por ele. Talvez alguma área da sua vida que está caída, mas ele é especialista em colocar de pé, ele é especialista em restaurar, ele é especialista em nos colocar na posição que ele deseja. E meus irmãos, a ciência ajuda, a política pode ajudar, a educação ajuda, a filosofia pode ajudar, tudo. Os métodos humanos podem ajudar em várias áreas e deve ajudar. Não estou aqui desprezando nada, mas estou dizendo que aquilo que pode entrar, penetrar no coração humano mais profundo, é somente uma pessoa, que se chama Cristo Jesus. É somente Ele, aquele que redimiu, aquele que dividiu a história, aquele que transforma a água em vinho. É só Ele que pode entrar no mais profundo do seu coração. É só Ele. Mas observe, meus irmãos, que não é de hoje que o mundo tenta tirar, nos enganar dessa verdade absoluta. O mundo tenta dizer assim: olha, legal essa história de Jesus, é bacana, eu curto Jesus, eu acho massa Jesus, como diz algumas religiões. Mas observe que o tempo todo as pessoas tentam nos enganar, que Jesus não é o Cristo, que Jesus não é o Salvador, que Jesus não nasceu de uma virgem, que isso é história, é fábula, que isso é uma história inventada pelo cristianismo. Quantas vezes você ouviu isso na faculdade, na escola? Sabe o que é isso? É tentando minar, tirar a sua convicção, a sua fé. E muitas vezes nós aceitamos, dizendo: não, é verdade, Cristo é bom, Cristo é bacana, mas será que é tudo isso? Eu sei que muitas vezes você não fala, muitas vezes eu não falo, mas muitas vezes nós agimos como fosse. Muitas vezes, eu digo por mim, muitas vezes eu oro: Deus, abençoa, mas eu fico pensando: puxa, mas será? E eu digo a você, quantas vezes você fez uma oração por alguém que você falou: puxa, será que Deus pode mudar? Será? Dias atrás, eu fui entregar uma cesta em uma pessoa que nos, hora ou outra a gente ajuda, comunidade. E algumas vezes, meus irmãos, eu confesso que fica meio no automático, você vai lá, né, vai, né? Mas dias atrás, em questão de 2 semanas atrás, eu fui em uma casa, e eu olhei para aquela casa e falei: Deus, será? Era uma mãe nova, com alguns filhos pequenos, assim, uma casa tudo bagunçada, suja, cachorro passando. Eu falei: Deus, eu fiquei pensando comigo, falei: Deus, não falei essas palavras, mas eu pensei, falei: será? E eu falei: será, Deus? E Deus trouxe à memória a minha infância. Ele falou: Deus, você saiu de um lugar semelhante a esse. E ontem lá no Futipaz, nós estávamos conversando, falei: olha, nós falamos, é semelhante à nossa infância. Algumas coisas, obviamente, mas muitas vezes nós duvidamos. Meus irmãos, daqui 3 dias, a sua mesa vai estar posta. Muitas comidas gostosas. A sua casa vai estar enfeitada. Os amigos, familiares. E eu pergunto a você: será que de fato você tem a convicção do que você está celebrando?
Ou você vai estar diante daquela mesa bonita, com aquele peru, Chester, celebrando o quê? Celebrando o quê? Você está celebrando, porque todo mundo celebra. Nós precisamos ser como Simeão. Não importa o tempo, não importa como esteja o mundo, se o mundo está dizendo que não é, se o mundo está tentando nos enganar, se o mundo está dizendo que tudo é normal, se o mundo está vivendo tortuoso, Simeão continuou sendo um homem reto, justo, temente a Deus e cheio do Espírito Santo. Que você possa celebrar o Natal, lembrando uma pessoa que se chama Cristo Jesus, que nasceu para nos trazer salvação, vida eterna, alegria, paz. Talvez algumas dessas áreas falte no seu lar, na sua casa, na sua vida. Talvez esse Natal não seja tão alegre como é no caso da família da Andréia, que perdeu seu esposo hoje. Mas algo tem que estar no seu coração, uma convicção, uma fé, que é um menino, que para muitos foi motivo de queda, mas para muitos, para nós, foi motivo de levantamento. E eu quero declarar sobre a sua vida, que neste Natal, se há alguma área na sua vida que precisa ser levantada, se é na sua família, se é no seu coração, se é na sua mente, se é na sua alma, eu quero dizer em nome do Senhor Jesus, que você receba este menino, que se tornou um homem, que morreu na cruz, nos dando salvação, vida eterna. Ele quer te levantar, Ele quer te colocar de pé, Ele quer restaurar a sua vida, Ele quer entrar no mais profundo do seu ser, aquela angústia, aquela dor, que ninguém consegue explicar e nem você mesmo. Talvez você vá no especialista e eles perguntam o que aconteceu, o que é, e você não sabe dizer. Eu quero dizer para você algo: existe alguém que pode e quer penetrar nesse mais profundo coração. E Ele não apenas entra, Ele restaura, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma a sua vida. Que neste Natal possamos reconhecer essa grandeza desse menino que transforma a vida, esse menino que mudou a história e continua mudando as nossas histórias, mas que nós possamos ser como Simeão, temente a Deus, retos, cheio do Espírito Santo. Eu quero declarar em nome de Jesus que você vai ser como Simeão. Você vai ver oportunidades onde ninguém viu, onde você vai ver saídas onde ninguém viu. Você vai receber revelações do próprio Espírito Santo de Deus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida, sobre a sua casa. E se você está aqui nessa noite, você ainda não conhece, se você ainda não recebeu Ele como Senhor e Salvador da sua vida, que nessa noite você possa dizer para Ele: Espírito Santo de Deus, aqui está o meu coração. Eu quero reconhecer que Tu és o Senhor da minha vida, da minha história. Que nessa noite você possa dizer para Ele: eu sei da história, mas eu não quero apenas saber, eu quero crer, eu quero ter essa convicção de Simeão. Que nessa noite você possa ir com essa convicção dentro do seu coração, porque Ele nos satisfaz. O apóstolo Paulo diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Que nós possamos ter essa verdade no nosso coração, que o nosso viver possa ser Cristo, porque Ele nos satisfaz, Ele nos preenche, Ele que é a nossa luz, é o nosso caminho, Ele que é a nossa paz. Gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que você fizesse a sua oração nessa noite.
Talvez você esteja aqui nessa noite e ainda não conhece de maneira profunda esse nome Jesus Cristo. Eu quero pedir que você faça esse convite a Ele. Fala: Espírito Santo de Deus, eu vim aqui nessa noite, eu quero reconhecer o Senhor como Salvador da minha vida. Mas talvez você esteja aqui nessa noite e conhece, mas não tem essa convicção plena. Talvez muito do que foi falado, talvez tirou essa convicção do seu coração. Mas que você possa falar assim: Deus, eu quero nessa noite reafirmar o compromisso com o Senhor. Eu quero que o Senhor fortaleça a minha fé. Eu quero ter essa certeza absoluta, assim como o Simeão teve. Eu quero ser uma pessoa convicta, independente das tempestades, independente do tempo, independente das circunstâncias. Eu quero crer que o Senhor é Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Pai querido, Deus, nessa noite eu quero colocar a vida da tua igreja, Pai. Ó Pai, nós estamos, ó Pai, aqui nesse espaço porque, ó Deus, nós fomos, ó Pai, nós queremos essa palavra, ó Pai, que nós fomos movidos pelo Espírito Santo. Ó Deus, não foi humanos que nos trouxe aqui, mas foi o Teu Espírito Santo, porque o Senhor teve um encontro marcado conosco. Ó Pai, nós queremos, ó Pai, ó Deus, que esse encontro, ó Pai, seja um encontro verdadeiro. Pai, nós queremos, ó Pai, que esse encontro, ó Pai, seja um encontro, ó Pai, que faça diferença nas nossas vidas. Ó Pai, vê se há em nós, vê se há em mim algum caminho mau. Ó Deus, e guia, ó Pai, pelo caminho. Ó Pai, vê se há em mim, ó Deus, algum caminho tortuoso. Ó Pai, eu quero ser como o Senhor Jesus mostra a Tua palavra aqui. Eu quero ser reto, eu quero ser justo. Pai, nos perdoa, Pai, pelos nossos erros, pelas nossas falhas. Ó Pai, mas Deus, não aparta o Espírito Santo de nós. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja sobre nós, Pai, nessa noite. Ó Pai, que nós possamos dizer, Pai, hoje e sempre, que nada mais nos satisfaz. Ó Pai, que não é riqueza, que não é o poder, que não é a fama, mas é o Senhor Jesus, que é o dono das nossas vidas, Pai. Ó Pai, nós nos entregamos ao Senhor nessa noite. Ó Pai, nós sabemos, ó Pai, que onde o Senhor entra, ó Pai, se há bagunça, o Senhor, ó Pai, arruma, o Senhor conserta. Ó Pai, se há contenda, onde o Senhor entra, há paz. Ó Pai, se há algo, ó Pai, que não é da Tua vontade, ó Pai, tudo sai, toda sujeira saia. E é isso que eu quero declarar, ó Deus, sobre a Tua igreja que aqui está. Ó Pai, se há nesse coração, se há nessa mente, se há nessa vida, se há nessa família algo, ó Pai, que não é da Tua vontade, que saia agora, em o nome do Senhor Jesus. Ó Pai, nós cremos, ó Pai, que o Senhor Jesus nasceu, ó Pai, de uma virgem, ó Deus, para nos redimir, para nos purificar, para nos dar uma nova vida. Por isso eu declaro, Pai, sobre a Tua igreja uma nova vida. Ó Pai, esse coração angustiante, ó Pai, essa mente atribulada, ó Pai, eu declaro, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, vai ter que sair toda angústia, ó Pai, tudo aquilo, ó Pai, que não vem do Senhor, ó Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é paz. Ó Deus, que o Senhor Jesus é paz, e eu declaro a Tua paz sobre a Tua igreja. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nos alcança, Pai, nessa manhã. Pai, revela a nós a Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus. Amém.